Fazendeiro milionário Henrique Vasconcelos sempre foi um homem de decisão firme, quase imbatível em seus negócios e relacionamentos. No entanto, a sua infidelidade constante, por mais que fosse camuflada por sua postura imbatível, começava a corroer o alicerce de seu casamento com Mariana. Uma mulher que, apesar de saber das traições, sempre preferiu fechar os olhos por amor e pela estabilidade que a vida com Henrique lhe proporcionava. Naquela noite, o clima na mansão era tenso. Henrique sabia que estava se aproximando do limite. Ele não conseguia mais sustentar o peso da mentira e Mariana, com seu olhar distante, parecia já saber o que estava por vir. Os dois jantavam em silêncio, a única luz do ambiente vindo da lareira que iluminava os rostos envelhecidos pelos anos de convivência. Mariana, preciso falar com você sobre algo importante. Henrique finalmente quebrou o silêncio, a voz firme, mas com um leve tremor. Ela o olhou nos olhos, como se estivesse esperando por aquelas palavras. O tempo entre eles já não era mais o mesmo. Mariana sentia o desgaste da relação, as promessas vazias e a traição de Henrique, que sempre tentara esconder, mas cujos ecos não podiam mais ser abafados. Sei o que você vai dizer, Henrique. O que você fez já não é mais segredo. Para mim, ela disse, o tom calmo, mas com uma dor escondida. Henrique engoliu seco, observando sua esposa com uma sensação de impotência. Ele estava no auge de sua carreira, mas nada disso o fazia mais feliz. Ele queria viver outra vida, algo sem o peso de Mariana, sem os olhares de julgamento, sem a obrigação de ser o marido exemplar. Eu decidi que precisamos nos separar. Henrique revelou, a decisão já tomada, mas com a consciência pesada. Mariana sentiu como se algo dentro de si quebrasse. Não era uma surpresa, mas ainda assim a dor lhe percorreu o peito. Henrique queria que fosse simples, mas sabia que seria doloroso. A troca de olhares entre os dois era um reflexo de anos de uma vida que já não fazia mais sentido. Mas antes que Henrique pudesse explicar mais sobre os detalhes do divórcio, algo mudou. Ele ouviu o nome dela, em um tom baixo e hesitante. Henrique, antes que você vá embora, eu preciso te contar uma coisa. Henrique parou. A expressão no rosto dele mudou de uma de autossuficiência para uma dúvida que ele não podia esconder. Mariana respirou fundo e olhou nos olhos dele. Eu estou grávida. Henrique ficou paralisado por um instante. A revelação parecia absurda, mas ao mesmo tempo uma verdade inegável. Como isso seria possível? Ele pensou nas várias noites em que escapara para os braços de outras mulheres distante de Mariana. A última coisa que ele queria era ser um pai agora, especialmente com a vida prestes a mudar de direção. Você não pode estar. Henrique balbuciou, mas Mariana o interrompeu. Sim, Henrique, eu estou grávida. E a decisão que você tomou de nos deixar precisa considerar isso. Henrique sentiu um nó na garganta. O desejo de fugir para longe daquela realidade o consumia, mas ele não podia. O destino o havia encurralado de uma forma que ele não esperava. A noite estava fria e silenciosa quando Henrique tomou a decisão de partir. Ele ficou parado por um momento no saguão da mansão, olhando para as portas de vidro que davam para o jardim, como se o vasto campo de sua fazenda pudesse, de alguma forma, deter sua fuga. Mas o silêncio o invadiu de maneira profunda, e ele sentiu uma angústia que nunca experimentara antes. Não era apenas a culpa por ter traído Mariana. Era o peso da escolha que ele estava fazendo. A escolha de deixar para trás a mulher que, mesmo sabendo de suas falhas, ainda acreditava em algo entre eles. Deixar tudo para trás parecia mais fácil do que enfrentar o olhar de Mariana pela última vez. Ele pegou a mala que havia preparado com pressa. Seus passos ecoavam pela casa vazia, que outrora fora o palco de risos e momentos compartilhados.
Cada quarto parecia agora uma lembrança distante de um amor que estava desmoronando. O barulho do fecho da mala parecia um último suspiro, como se ele estivesse guardando as últimas memórias de um tempo que não poderia mais recuperar. Henrique desceu as escadas com rapidez, seu coração batendo descompassado. Ele precisava sair dali, precisava escapar de tudo. Mariana ainda estava dormindo, sem saber o que estava prestes a acontecer. O peso da mentira, das noites em que ele se entregava a outras mulheres, enquanto ela aguardava por sua fidelidade, começava a ficar insuportável. Ele não podia mais encará-la, nem mesmo por mais um minuto. Pensou que, se fosse embora, sua vida seguiria em frente sem mais complicações. Ao passar pela porta da frente, o ar frio da madrugada invadiu seu corpo. Ele olhou para trás, mas não teve coragem de dar um último adeus. Henrique sentia um vazio enorme dentro de si, mas acreditava que isso era temporário. Logo, ele encontraria algo novo, alguém que o fizesse esquecer. Ele estava convicto de que, ao se afastar da casa e de Mariana, encontraria a liberdade que tanto ansiava. A viagem foi silenciosa, sem surpresas. O avião decolou e o levou para outro país, um lugar onde sua história não importava, onde ninguém o conhecia, onde ele poderia desaparecer. Mas à medida que as horas passavam e o avião cortava as nuvens, Henrique começou a sentir algo que não esperava, a sensação de estar flutuando, sem chão, sem direção. A liberdade que ele imaginava não era tão simples quanto ele havia sonhado. Chegando ao destino, ele não se sentiu em paz. Pelo contrário, algo dentro dele parecia agonizar. A cada passo pelas ruas da cidade estranha, ele sentia o peso de sua decisão crescendo. O que antes parecia ser um alívio, agora parecia uma prisão ainda maior. Ele não sabia o que fazer com o vazio que tomava conta dele. O som da mensagem no celular o tirou de seu turbilhão de pensamentos. Uma notificação. Era de Mariana. Henrique hesitou, o dedo pairando sobre a tela. O medo de encarar aquela realidade o paralisava. Finalmente, decidiu abrir a mensagem. Henrique, eu sei o que você está fazendo. Não vai ser fácil fugir de mim. Uma onda de pânico o envolveu. Não era uma mensagem de raiva, mas de uma serenidade que lhe causou calafrios. Mariana não gritou, não implorou. Ela simplesmente sabia. Sabia o que ele estava fazendo. Sabia que ele não tinha mais controle sobre nada. Henrique se recostou na parede do quarto de hotel, sentindo o peso de sua decisão como nunca antes. A fuga, que parecia ser a resposta para todos os seus problemas, agora parecia um erro colossal. O arrependimento começou a se enraizar nele como uma planta venenosa. Ele havia escapado da convivência com Mariana, mas de alguma forma sentia que sua decisão o aprisionara ainda mais. Ele não conseguia mais ignorar o que fizera, e naquele momento, pela primeira vez, ele desejou que o futuro fosse diferente. Mas já era tarde. O que mais ele poderia fazer agora? Ele havia perdido não só a confiança de sua esposa, mas algo muito mais profundo, algo que ele não conseguiria mais recuperar. E o mais doloroso, ele não sabia se algum dia seria capaz de olhar para trás e encontrar algo que valesse a pena. Voltar. Mariana, por mais que a dor de ser abandonada fosse insuportável, não queria apenas vingança. Ela desejava algo mais profundo. Queria fazer Henrique sentir o peso de suas escolhas. Sua traição não deveria ser esquecida ou perdoada com facilidade. Com a ajuda de um advogado astuto e uma rede de contatos que até então ela jamais imaginara ter, Mariana começou a planejar. Sabia que Henrique, por mais que tivesse fugido para o exterior, não estaria em paz. A culpa o consumiria, mas o maior golpe seria atingir o seu império financeiro, algo que ele nunca imaginou que pudesse ser ameaçado. Enquanto Henrique tentava reconstruir sua vida, Mariana orquestrava o
maior golpe financeiro contra ele. Ela não queria apenas que ele pagasse pelas traições, mas que sentisse na carne o peso de sua própria destruição. Mariana usou suas habilidades com números e negócios para minar silenciosamente a fortuna de Henrique, lançando suspeitas de corrupção e desvios dentro de suas propriedades. Ela sabia que sua esposa, a quem ele sempre subestimara, seria a última pessoa a quem ele daria atenção. Anos se passaram. Henrique, agora completamente recluso e tentando se recuperar de uma série de falências e quedas de imagem, recebeu um aviso. Mariana queria vê-lo. Ele hesitou, mas o destino parecia atraí-lo de volta para a sua ex-esposa. Quando se encontraram, não houve palavras doces. Mariana estava diferente, mais forte, mais madura, e Henrique, embora ainda com o ego intacto, sabia que ela não era mais a mulher que ele havia abandonado. Você fez o que pôde, Henrique. Agora vamos ver se consegue reconquistar o que perdeu, disse Mariana com um sorriso frio e definitivo. Ele não sabia, mas aquele sorriso era a última peça de um plano que o destruíra de maneiras que ele nunca imaginou. Mariana havia conseguido tudo o que queria, e Henrique, no fim das contas, não teve nem chance de se arrepender a tempo. Ele pagou, não com dinheiro, mas com a própria essência do que fora, e foi na solidão do seu próprio arrependimento que ele encontrou a verdadeira perda. Henrique nunca imaginou que aquele dia chegaria. Ele, que sempre controlou tudo com mão firme, agora se via à mercê de algo muito maior do que ele próprio, sua própria consciência. O vento frio cortava a cidade, mas o calor em seu peito era de algo mais denso, uma sensação de sufoco que não podia ser ignorada. Ele caminhou pelas ruas sem rumo, com os olhos fixos no horizonte, mas sem ver nada. Sentia o peso de cada decisão como uma âncora, afundando-o em uma maré de arrependimentos. O encontro com Mariana estava marcado para aquela tarde. Ele sabia que era inevitável, mas não estava preparado para o que aquela conversa poderia significar. Ele nunca imaginou que as palavras dela, aquelas que ela guardou por tanto tempo, seriam tão afiadas, tão implacáveis. Henrique chegou ao local combinado, um pequeno café em uma esquina tranquila, onde o murmúrio das conversas ao redor parecia tão distante quanto ele se sentia dentro de si. Ele entrou, procurou por ela e logo a viu. Mariana estava sentada à mesa, com um olhar tranquilo e distante, como se o tempo e a dor não tivessem deixado marca alguma em sua vida. Ela estava diferente, mais forte, mais resoluta, mas também algo em seus olhos falava de uma dor profunda que ele não conseguiu compreender completamente. Quando ele se aproximou, ela levantou os olhos e por um momento o olhar dele se encontrou. Não houve necessidade de palavras. O tempo havia feito seu trabalho. Henrique, o homem que pensava controlar tudo, não sabia mais como enfrentar os fantasmas que ele mesmo havia criado. Ele não sabia o que esperar, mas não estava preparado para o que Mariana lhe diria. "Você veio", disse ela com uma calma que o desestabilizou. Henrique engoliu seco. Suas mãos tremiam levemente e ele sentiu uma aflição que nunca tivera antes. Ele queria pedir desculpas, mas as palavras estavam presas em sua garganta. "Mariana, Ele tentou começar, mas ela o interrompeu. "Não precisa pedir desculpas, Henrique", disse ela, e sua voz estava suave, mas carregada de uma intensidade que ele nunca havia ouvido antes. "Eu não espero mais isso de você." Ele a olhou, confuso. O que ela queria dizer com aquilo? Mariana continuou, sem pressa, como se tivesse esperado esse momento por toda a sua vida. "Sabe, por muito tempo, eu acreditei que o problema fosse o que você fazia, o que você me fazia passar. Mas, na verdade, o problema sempre foi eu. Eu que tentei ser a mulher perfeita, a esposa perfeita, a mulher que suportava tudo sem questionar.
Eu achei que o amor fosse o suficiente para salvar tudo, Henrique. Eu te amei com todo o meu ser. Mas agora vejo que por muito tempo eu fui a única a lutar por esse amor. Não adianta mais. Aquelas palavras cortaram Henrique como lâminas afiadas. Ele sentiu a respiração falhar por um instante. Ela estava certa. Ele não sabia o quanto havia subestimado a dor dela. O que ele viu no rosto de Mariana naquele momento não era o de uma mulher ferida. Era o de uma mulher que finalmente havia se libertado. Ela não estava mais ali, esperando por um homem que nunca voltaria. Henrique olhou para as mãos, tentando encontrar algo, algum resquício de quem ele era, mas tudo o que encontrou foi um vazio imenso. Ele não tinha mais nada. Ele tinha perdido tudo. E em sua mente, ele começou a fazer uma retrospectiva de todas as escolhas erradas, de todos os momentos em que preferiu fugir em vez de encarar. Ele pensou em sua vida inteira, mas em vez de encontrar um caminho, viu uma estrada sem fim. Mariana não estava mais esperando um pedido de perdão, nem uma explicação. Ela já tinha superado tudo isso. Ele sentiu um nó apertado na garganta, mas não havia mais espaço para palavras. Você sabia o que estava fazendo quando me deixou, sabia? Mariana perguntou, com os olhos fixos nos dele. A pergunta não era de acusação, mas de constatação. Você sabia que ia me destruir. Sabia que ia destruir o que a gente tinha. Mas o que você não sabia, Henrique, era que eu sou mais forte do que você pensa. Você me abandonou, mas a vida me ensinou a ser ainda mais forte do que qualquer traição, qualquer mentira. Você pode ter fugido de mim, mas a dor que você causou não vai te deixar nunca. Henrique sentiu o peso das palavras dela se infiltrando dentro dele como veneno. Não havia mais espaço para desculpas, nem para justificativas. A mulher diante dele não era mais a mesma que ele abandonara. Ela havia se reconstruído, mas ele não. Ele ficou em silêncio, imerso no seu arrependimento, nas suas falhas. Era tarde demais para voltar atrás. Era tarde demais para encontrar qualquer tipo de redenção. Mariana levantou-se da mesa e, antes de se virar para sair, olhou para Henrique pela última vez, com um olhar que ele nunca mais esqueceria. Você não precisa mais de mim, Henrique. Agora é você contra o mundo. E eu, sinceramente, não me importo mais. Ele ficou ali, estático, assistindo a ir embora, como se a última parte de sua vida estivesse se esvaindo. Quando a porta do café se fechou atrás dela, Henrique sentiu o vazio tomar conta de sua alma. Não havia mais nada. Ele tentava se convencer de que estava livre, que a partida de Mariana significava que ele agora tinha o que queria, liberdade. Mas no fundo, ele sabia que o que ele perdera de verdade não tinha preço. Henrique ficou ali, olhando pela janela em direção à rua deserta com o coração apertado. Ele tinha fugido, sim, mas o que ele não sabia é que não podia fugir daquilo que ele havia se tornado. Não havia mais nada para reconstruir, nada para salvar. Mariana tinha se libertado, mas ele estava preso em seu próprio arrependimento.